Olá, muito boa tarde. A memória de amigos e familiares falecidos é particularmente evocada neste Dia dos Fiéis Defuntos. O fim de um percurso de vida, o acompanhamento em fases terminais e o tempo de luto são momentos vividos em ambiente de fragilidade. Temas que merecem, desde já, uma referência essencial neste programa. O luto não tem cor. É um caminho que nos ensina a lidar com as perdas do dia-a-dia. O padre João Cardoso é um conselheiro do luto. É pároco, capelão do Centro Hospitalar de Tondela Viseu e grande parte do seu tempo é escutar a dor dos outros. Acompanha os lutos, que são diversos, e à medida da vida de cada um. Pessoas que perderam filhos, pessoas que tinham filhos que tiveram e têm filhos deficientes, também pessoas que têm problemas com o luto do amor próprio, ou seja, nas doenças, nas amputações, naquelas situações que vão surgindo no dia-a-dia. E também os lutos da sociedade, nomeadamente quando as pessoas são despromovidas socialmente, quer a nível do trabalho, quer a nível da própria sociedade, quando se fere e se toca a dignidade das pessoas, nós vamos também, as pessoas sentem esse luto. Mas este sacerdote sublinha também os lutos silenciosos. A dor vivida no segredo. Em que a pessoa não pode falar, porque se o fala, corre o risco de ser julgada. Julgada pelas pessoas que estão à sua volta, pelos seus amigos, pelos seus familiares, pelos seus conhecidos, ou então pela própria sociedade. Portanto, na minha ação pastoral já encontrei um pouco de todos estes lutos, de todas estas perdas na relação diária com as pessoas. Para o padre João Cardoso, não há lutos mais difíceis. Há muitas formas de luto que cada um vive à sua maneira. O luto é pessoal. E não há luto mais difícil ou mais fácil, porque cada um vive o luto à sua maneira. E na medida em que, para mim, um luto de uma situação concreta pode ser, no meu ponto de vista, fácil, quem está a vivê-lo pode ser muito difícil. Portanto, aquilo que eu costumo dizer e afirmo, e tenho essa convicção, não há lutos, há apenas um luto, o luto de cada um. A perda faz parte da vida, integra a nossa condição. É um sentimento que gera reações, atitudes que definem também um caminho a percorrer. O luto nas suas várias fases, no momento principal é uma atitude de descrença, eu não acredito que isto me aconteceu, não acredito. Depois vem a parte da consciencialização, em que a pessoa começa a mentalizar-se verdadeiramente que a perda, porque o luto é uma perda, porque a perda aconteceu mesmo. E depois a pessoa começa a viver essa mesma perda para depois reconstruir, para depois recomeçar uma nova caminhada. Claro que poderemos dizer que é um outono para se abrir ou à primavera ou ao verão. Ou seja, pode ir desde a lágrima simbolizada na chuva ao sol do sorriso estampado na cara. O padre João Pedro Cardoso é um conselheiro do luto. A sua tarefa é ajudar a repartir o peso. Diz que é um erro quando, perante a dor de alguém, tantas vezes se diz:
não falemos no assunto. É preciso falar. É preciso falar da perda, é preciso falar da dor, é preciso falar do sofrimento, é preciso falá-lo. Porque na medida em que o estamos a falar, estamos a vivê-lo. Na medida em que o estamos a viver, estamos a sará-lo. Na medida em que o estamos a sarar, estamos, de certa forma, também a anestesiar, se assim o podemos dizer, a dor do coração. O luto, a perda, a dor e a cor. Qual é a cor do luto? A cor do luto é a cor do coração, porque o luto não se expressa pela cor, pelo preto, como nós muitas das vezes vemos, ou pelo escuro. Sei inclusivamente que há pessoas que, quando estão numa fase terminal, em que estão já a fazer o pré-luto, as próprias pessoas, e em que estão a fazer tudo isso, elas próprias dizem, no dia do meu funeral eu não quero o preto, quero o branco. Portanto, a cor do luto é a cor do sentimento, do coração. Integrar a dor na vida, as perdas num projeto que aponta à esperança e à alegria. É este o desafio cristão do luto. É esta a proposta, em dias como este, em que temos mais presentes aqueles que já partiram. Temos poucos adultos na fé. A expressão é de Dom José Cordeiro, que nos fala do Manual para a Educação Cristã dos Adultos. É uma publicação do Secretariado Nacional de Liturgia e tem como título Catequeses para a Iniciação Cristã dos Adultos. O livro é um manual, uma ferramenta para progredir na fé ou simplesmente dar os primeiros passos no cristianismo. Tanto para aqueles que se preparam para a celebração da iniciação em adultos, como para aqueles que têm sido batizados, querem agora procurar as razões mais profundas da sua fé, esperança e caridade. E também segue o repto do Papa Francisco na visita ad limina que a Conferência Episcopal aos bispos portugueses realizamos em setembro passado, e no seu discurso e nos encontros pediu-nos que fôssemos capazes de ousar de passar do método escolar ao método catecumenal na transmissão e na vivência da fé. E aparece como um contributo da Comissão Episcopal de Liturgia e Espiritualidade do Secretariado Nacional de Liturgia para ajudar a isso mesmo. É uma proposta, e uma proposta inédita também na Igreja presente em Portugal. É uma proposta para 3 anos. Composto por 96 catequeses, o livro segue todos os itinerários que vêm propostos no ritual para a iniciação cristã dos adultos. Ninguém nasce cristão, torna-se cristão. Nenhum de nós que hoje é batizado e consciente do seu batismo nas diferentes vocações e missões na Igreja, não nasceu cristão. Tornamo-nos cristãos com a ajuda dos nossos pais, padrinhos, da comunidade paroquial, dos párocos, dos catequistas, do testemunho de um dos outros e depois também, a dado momento, pela busca pessoal e na realização comunitária das razões da nossa fé. Coordenado pelo padre Leão Cordeiro, liturgista que sempre se deu conta de que o ritual de iniciação cristã dos adultos não contemplava conteúdos catequéticos para os que se aproximavam da Igreja. Surgiu então este contributo que conta já com um período de utilização na Diocese de Évora. Chega agora a todas as dioceses de Portugal. Nasceu desta maneira, depois foi-se desenvolvendo pelas minhas necessidades paroquiais. Nasceu primeiro até um livro de preparação para o crisma e para a Eucaristia, daqueles que eram batizados em criança, mas depois não tinham tido catequese. Nasceu primeiro este livro, que também existe, e finalmente este ano apareceu este outro livro, que se chama Catequeses para a Iniciação Cristã dos Adultos, e que é o complemento do tal ritual RICA, Ritual de Iniciação Cristã dos Adultos, porque
é uma necessidade, quer dizer, os padres, mesmo que tenham candidatos ao catecumenado, se não têm, enfim, material que lhes facilite estas catequeses, não basta ter catequistas, é necessário pôr as coisas nas mãos para que eles possam orientar-se. Foi nesta perspectiva que este livro nasceu. As propostas formuladas são catequeses que vão apresentando a doutrina da Igreja Católica nas suas diversas dimensões. Começa pela Bíblia, 4 catequeses sobre a Bíblia, depois as catequeses sobre Jesus Cristo, porque o ritual diz, antes propriamente de começarem as catequeses mais a sério sobre a doutrina da Igreja, faça-se uma apresentação global da pessoa de Jesus Cristo para criar nos candidatos um gosto por essa pessoa, um entusiasmo por ela, depois começa por aí, então depois passa para outros temas como o credo, como a Igreja, como os sacramentos, como os mandamentos, enfim, todo o leque, digamos assim, da doutrina da Igreja, temos lá aqui, em resumo, claro, tem mesmo que ser assim, são 96 catequeses, mesmo assim já me parecem demasiadas, mas enfim, também não foi possível reduzir o número mais. O presidente da Comissão Episcopal de Liturgia sublinha a importância deste livro, que vem reforçar aquilo que considera uma lacuna na Igreja Católica em Portugal, a formação cristã dos adultos. O trabalho para uma fé mais esclarecida, que se traduza também num maior envolvimento na ação pastoral da Igreja. A meu ver, investimos muito na formação das crianças, nos adolescentes e dos jovens, esquecemos os adultos e até os mais idosos. E esta é uma proposta para todos e, sobretudo, para formar adultos na fé. E é do que precisamos hoje, com muita urgência, na Igreja presente em Portugal. Temos poucos adultos na fé. Catequeses para a iniciação cristã dos adultos é agora uma referência no trabalho a desenvolver nas dioceses e um apoio àqueles que querem aprofundar uma identidade cristã que lhes foi passada na infância. No portal agência.eclesia.pt encontra estes e outros temas que atualizamos permanentemente. Falamos agora sobre a dimensão espiritual em fases terminais da vida e em situações de sofrimento. O tema foi investigado pelo padre Alberto Mendes, da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estar neste programa. Começava esta nossa conversa a partir deste dia dos Fiéis Defuntos, dia, enfim, de luto, em que se recordam familiares falecidos. E acredito que a dimensão espiritual seja fundamental também para viver este dia. Bastante importante, porque estamos a falar de dimensão espiritual e dimensão religiosa. A dimensão espiritual é muito mais abrangente que a religiosa. No entanto, para quem é religioso, esta dimensão de viver este dia, de recordar os seus familiares, as pessoas muito significativas que já partiram, de facto, às vezes pode ser muito marcante. E isso, antes disso acontecer, foi necessário um grande acompanhamento para que as coisas corressem da melhor forma. Nem sempre isso é possível. Não é? E já vamos a esse acompanhamento porque, de facto, muitas vezes sinais que vemos neste dia, enfim, em torno dos cemitérios, revelam o quê? Revelam que não houve essa despedida necessária de alguém que partiu, uma eterna saudade que não se consegue, enfim, desligar para uma nova vida? Sim, por vezes, é o que nós chamamos muitas vezes lutos complicados, quando acontecem alguma morte que a pessoa não estava à espera, ou mesmo que já estava à espera, mas que foi muito difícil, digamos assim, trabalhá-la, e isso tem que se trabalhar durante algum tempo. Depois, mais tarde, quando isso acontece, o acontecimento da morte, de facto, preocupa muito a pessoa, os familiares, e às vezes ultrapassar essa etapa, digamos assim, é muito, muito complicado. De facto, quando a pessoa faz esse caminho antes disso acontecer, é muito mais fácil, porque está a fazer um caminho de integração da própria morte. Porque uma coisa é falar da morte dos outros no geral, e outra coisa é experimentar essa realidade com um familiar muito, muito, muito perto, não é? Que está próximo da morte. E aí pode provocar o choque. Exatamente. E às vezes não é fácil para a pessoa que acompanha vivenciar e experimentar isso, e para a pessoa que parte, às vezes quando está consciente disso, também não é muito fácil, porque é uma experiência da morte muito, muito, muito forte. Não?
O padre Alberto Mendes investigou este tema do diagnóstico e intervenção espiritual em cuidados paliativos, não é? E resultou este livro com a sua investigação. Fornecem-se aqui pistas fundamentais para que, de facto, fases terminais da vida, esta dimensão espiritual seja integrada, e é por aí que se encontra o sentido também nestes momentos de fragilidade. Mais que investigação, é um trabalho prático, digamos assim, de experiência prática, de acompanhar estas pessoas quase no final da vida, não é? Que é necessário, às vezes, começar muito tempo antes, fazer esta caminhada com eles, fazer o diagnóstico, qualquer área que faz diagnósticos. Nesta área, o diagnóstico espiritual e religioso, que não se faz muito, digamos assim, de uma forma objetiva, mas naturalmente, no dia-a-dia, fazemos diagnósticos, não é? Até um padre, um capelão, um assistente espiritual, quando se aproxima destas pessoas, automaticamente está a fazer diagnósticos para poder intervir. Mas de uma forma mais organizada, mais objetiva, que é aquilo que o livro, no fundo, procura mostrar da experiência que foi feita, é nesse sentido, uma forma mais objetiva, ir às necessidades da pessoa, aos problemas da pessoa, que a pessoa tem, que sente, que experimenta, que no fundo vai revelando, aquelas que são visíveis, as que não são, porque depois há sofrimentos interiores que muitas vezes não são dizíveis, digamos assim, são muito íntimos e a pessoa muitas vezes não os partilha. No entanto, temos que ler muito mais, nós que estamos a cuidar, os cuidadores, muitas vezes têm que ver mais com aquilo que está visível, daquilo que se escuta, para conseguir chegar ao verdadeiro problema, para poder ajudar depois, da melhor forma possível. E como é que se ajuda? De muitas formas. Às vezes, na área dos cuidados paliativos, digo muitas vezes que mais que falar muito é escutar, estar presente. Aliás, intervenções espirituais também estão aí, depois do diagnóstico feito, muitas vezes são muito simples. A presença empática, por exemplo, que eu digo muitas vezes. De uma forma empática, estar ali com a pessoa, muitas vezes em silêncio, que às vezes o silêncio também custa para quem está ali. Não é fácil cuidar, a gente quer dizer coisas, sempre coisas, e às vezes prejudicamos mais do que aquilo que ajudamos. Então, um dos segredos principais, se calhar, é saber estar. Saber estar muito, muito presente, de uma forma total diante da pessoa, de uma forma incondicional, aceitar tudo aquilo que a pessoa, no fundo, tem para dizer quando consegue dizer, e quando não consegue, é como digo, às vezes observar e estar presente. É dessa forma que se consegue, que aquele que está a cuidar consegue, de alguma forma, fazer a experiência de quem está a sofrer. E isso é fundamental? Algo nem sempre se consegue. A gente diz sempre, eu quase que imagino o sofrimento que tem. Dizemos palavras assim, mas uma coisa é dizê-las, outra coisa é senti-las, porque nós estamos a cuidar da pessoa, estamos presentes ali com ela, dizemos isso, mas depois vamos-nos embora. Isso é que é sério. E a pessoa continua ali, e às vezes meses, dias ou meses, ou o que for. E é muito fácil dizer coisas, mas outra coisa é estar do outro lado. E tentar empatizar com a pessoa, esta empatia que devemos ter, para que a pessoa perceba que nós estamos a sentir aquilo que ela sente, para se poder ajudar a ela própria, porque nós ajudamos muito pouco. A própria pessoa vai crescendo espiritualmente por dentro, ou religiosamente, quando a pessoa é religiosa, mas vai fazendo este caminho ela própria. Nós somos apenas umas bengalas de ajuda para essas pessoas crescer. E em momentos terminais, é fundamental essa dimensão espiritual? Muitíssimo. Aliás, nos cuidados paliativos está a área física, psicológica, a área social e a espiritual. Digamos, e também fala um pouco disso. Sem a parte espiritual, religiosa, digamos que seriam os cuidados muito parciais e não globais. Nós falamos da dor total em cuidados paliativos. A dor total que é necessário um cuidado também total, global da pessoa e todo o seu entorno, toda a sua volta, que tem muito significado para a pessoa. Não é? E no cuidado que nós temos com a pessoa, esta dimensão espiritual religiosa, sobre o sentido da vida, sobre a esperança, sobre o passado. Coisas do passado estão a preocupar muito a pessoa, que às vezes nos transmite muito sofrimento, e nós temos que estar atentos a essa realidade, para poder, no fundo, tentar fazer esta paz, esta serenidade, que a pessoa tente conseguir esta paz, mas muitas vezes não é possível, não é? Seria o ideal. Isso não impede a tentativa, não é? Acredito. Qual o papel da família e de amigos nestes momentos? A família é, no fundo, uma ajuda também para a própria equipa que ajuda, não é? É uma aliada da equipa e, ao mesmo tempo, também é um objeto da equipa dos cuidados, porque funciona dos dois lados, não é? Porque a família muitas vezes sofre muito, ou sempre, ou quase sempre, às vezes ainda muito mais que o próprio doente. Nas fases mais terminais da vida, em que a pessoa muitas vezes já está inconsciente, quem sofre mais é a família que está, porque o doente tem um controle de sintomas assegurado, não é? Seja qual for o sintoma físico, psicológico, espiritual ou social, está mais ou menos cuidado.
A família, às vezes, tenta-se, mas é uma carga muito, muito grande para quem está ali ao lado do seu ente querido e a vê-lo quase a partir, não é? Como digo, só quem passa por elas, digamos assim, é que pode ver aquilo que é o sofrimento que a pessoa... Que atitude interessa cultivar ou propor à família? Sobretudo um crescimento de integração, de aceitação, que há aquelas fases que a gente fala sempre, da negação, da revolta, depois tentar negociar, até chegar à aceitação, que muitas vezes não é possível, mas a proposta no fundo é essa, que a pessoa vá aceitando, integrando, porque a morte é a coisa mais certa que nós temos, não é? Mas vivê-la de uma forma mais integrada e de uma forma mais saudável possível, nem sempre é fácil, mas é, digamos assim, um caminho que devemos propor-nos a todos nós, desde já, que estamos a caminho dessa realidade, né? A todos nos vai tocar, mas se fizermos esse caminho constante, já quando estamos vivos, desde muito cedo, mais fácil vai ser mais fácil vai ser mais para todos nós, para a família e para a equipe e para o próprio também. Interessa retirar a morte desse conjunto de temas tabus que quase sempre não se fala, não é? Não esconder a morte. Às vezes também tendem para esconder a morte, a pessoa desaparece e já está. Não, a morte faz parte da vida e temos que integrá-la, não é? E tem que ser visível. E nós vemos no meio de comunicação social muitas vezes a morte e pessoas a morrer, mas é vista de uma outra forma. Já temos que vê-la com uma realidade muito natural da vida. Os cuidados paliativos, no fundo, veem assim, não apressam a morte, não retardam a morte, não negam a morte, não defendem a morte, mas, no fundo, tentam acompanhar a morte, mais que nada. Para dar sentido também nesta fase da vida, não é? Agradeço-lhe, Padre Alberto Mendes, ter estado neste programa a apresentar esta sua experiência também junto de muitos doentes, nos Irmãos de São João de Deus, e a procura de sentido da vida em todos os seus momentos. Muito obrigado por ter estado no programa Eclésia. Nós, mais logo, fazemos-lhe companhia na Antena 1, onde nos pode seguir pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.